Fala, pensadores! Hoje nós vamos conversar nesse vídeo a respeito da tempestade solar ou explosões solares. Esse é um tema que as pessoas estão falando bastante sobre isso e muitos têm preocupações válidas, mas outros já têm uma preocupação exagerada, né? E nós levantamos todas as informações, não vamos falar profundamente sobre tudo isso, mas é o foco do canal, que é falar sobre o que as pessoas, de modo geral, pensa sobre esse assunto, entende ou vê esse assunto. Também vamos falar um pouco sobre o que os cientistas realmente falam sobre isso, para a gente ter essa base científica do assunto. E depois, então, falaremos aos olhos do Criador. Vou citar algumas passagens das Escrituras, que é a palavra do Criador, né? Então ele vai, por meio disso, é que vai ficar confirmado o que ele está dizendo. Então eu vou deixar os textos bíblicos aqui na descrição. E aqueles que quiserem também pode procurar aí nos seus exemplares bíblicos, não importa a tradução, o que vai ser dito aqui vai estar em todas as sua Bíblia aí também. E aqueles que não tiverem isso, vão saber que isso é dito e também poderão arrumar ou adquirir para poder estar comparando aí o que o Criador de todas essas coisas que nós vamos abordar aqui fala sobre o assunto, né? Então, muito bem. Então, antes de nós entrarmos diretamente nesse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre o Sol. O Sol, ele é uma estrela localizada no centro do nosso sistema solar. É uma estrela do tipo espectral, G2V, e ela é conhecida como anã amarela. E a massa dela é aproximadamente 330 mil vezes a da Terra. E o diâmetro do Sol é cerca de 1,4 milhões de quilômetros, o que o torna cerca de 109 vezes maior que a Terra. Então, esses são dados importantes, isso que nós estamos colocando aqui. Depois nós vamos aplicá-los, né? Vamos ver o porquê. Também vamos falar um pouquinho aqui sobre a órbita e a distância da Terra. Então, a Terra, ela orbita o Sol em uma distância média de cerca de 149,6 milhões de quilômetros. E essa distância é chamada de unidade astronômica e é utilizada como medida padrão para a distância no sistema solar. E nós vamos ver por que isso também é interessante. Falaremos também aqui sobre a temperatura e a energia solar. Então, a temperatura na superfície do Sol é cerca de 5.500 graus Celsius. No núcleo solar, a temperatura pode chegar a cerca de 15 milhões de graus Celsius devido às reações nucleares de fusão que ocorrem ali. E essas reações de fusão liberam enormes quantidades de energia em forma de luz e calor. E agora, mais diretamente no ponto que nós estamos falando aqui, são sobre as explosões solares. Então, o Sol ele está constantemente liberando energia e partículas no espaço. Esses eventos são chamados de explosões solares. Então, aí que vem a palavra explosão, né, ou explosões solares. E essas explosões, elas ocorrem devido a intensas atividades magnéticas na superfície solar. Esse é outro detalhe importante. Essas explosões está diretamente relacionada a atividades magnéticas na superfície solar. E a energia liberada em uma explosão solar pode ser medida em termos de megatons. Isso é uma unidade comumente usada para comparar a energia de explosões solares. Então, uma explosão solar média libera energia equivalente a milhões de bombas de hidrogênio. Então, pensa aí, né? Pensa aí. Então, veja o que acontece aí diariamente no Sol. E isso é medido em megatons. Então, é 10
elevado a 25 megatons. Então, isso é algo muito estrondoso, muito grandioso, muito poderoso. Então, falando das pessoas em geral, elas têm uma variedade de reações e emoções em relação a essas tempestades solares. Primeira coisa é isso, elas têm medo porque é um desconhecido, né? As pessoas em geral não têm um conhecimento aprofundado dessa questão. Então, quando se fala em tempestade solar, explosão solar, então a pessoa já imagina aí que vai acontecer algum cataclisma aí que vai. E também as pessoas acham muito bonito quando vê aquelas auroras boreais, né? Então, elas também são efeitos desse magnetismo que vem do Sol. Provoca isso, né? Essa formação. E é muito bonito, realmente. Então, as pessoas ficam ali maravilhadas, olhando, né? Realmente é bonito. Mas, mas o que significa isso, né? Atrás dessa beleza, está acontecendo esse fenômeno já de uma tempestade solar, só que não está causando nenhum efeito. Mas isso mostra a, essa, essa tempestade solar chegando aqui na Terra, né? Provocando essas imagens. Agora, tem no meio dessas pessoas, às vezes até as pessoas falam sobre isso, até publicam isso, né? E são aqueles sensacionalistas exagerados, vamos dizer assim. Então, esse grupo de pessoas, muitas vezes, eles fazem isso, eles falam de forma exagerada e acaba criando pânico, então, aí em torno das tempestades solares. E essas pessoas, eles podem exagerar os efeitos potenciais das tempestades solares. E acaba fazendo o quê? Eles acabam espalhando informações alarmistas e fazendo provisões apocalípticas sobre o fim da vida na Terra devido a uma possível explosão solar. Então a gente tem visto isso daí. Então existe também esse lado, as pessoas em geral falam desse tema dessa forma, assustando as pessoas e trazendo informações sobre isso. Então, bom, quando a gente não sabe de algo, a gente se preocupa muito e é natural fazer isso e devemos ficar atentos realmente. Por isso nós vamos falar um pouco agora sobre a visão do cientista, então os olhos dos cientistas. Portanto, é muito importante e essencial manter uma abordagem assim, equilibrada, baseada em fatos, quando se discute as tempestades solares. A gente tem visto aí vídeos sérios, de pessoas sérias que estão falando sobre o assunto e informando realmente, né? Mas é importante a gente se cuidar disso para evitar contribuir para o pânico infundado, promovendo aí a educação, a conscientização sobre os verdadeiros riscos, que é importante, e também medidas de segurança associadas a esses eventos. Agora, os cientistas, eles têm uma abordagem mais técnica, objetiva em relação às tempestades solares. Eles estudam os fenômenos solares usando observações detalhadas, modelos matemáticos e até simulações por computador, para entender as causas, prever os efeitos desses eventos. Então, para os cientistas, as tempestades solares representam uma ameaça real às infraestruturas tecnológicas. Então, aí que é um ponto importante. Então, a ameaça real, que os cientistas concordam com isso, estão preocupados, estão avaliando, é a ameaça com relação a infraestruturas tecnológicas. Então, não é referente à vida na Terra, não é referente a exterminar a humanidade, mas pode trazer, sim, problemas sérios, como para satélites, redes elétricas e até sistema de comunicação em geral, né? Podemos citar aí se usa o satélite, tudo que depende do satélite, tudo que é transmitido pelo satélite pode ser afetado, uma tempestade solar forte, né? E também GPS e todas as coisas que as pessoas utilizam para se comunicar, inclusive até a internet, né? Uma série de coisas aí, rede de transmissão em geral.
e também a parte de redes elétricas. Até porque, para entender assim, que é bem explicado pelos cientistas, que isso tem a ver com as ondas magnéticas que vêm dessa explosão. Então, quando tem essa explosão, entra uma onda magnética. Só que quando ela é pequena, ela é imperceptível. Mas se for grande demais, ela pode então interferir nos equipamentos e até mesmo somando o magnetismo de alguns equipamentos. Por exemplo, um transformador ele entra uma tensão nele, né? e, e ele entra, passa por essa bobina primária que se chama, né, do transformador, e por meio de magnetismo ele faz uma transformação. Então a parte secundária desse transformador vai pegar essa onda magnética que é provida ali pelas correntes, né, que estão passando ali pelos fios do transformador, e ela então transforma aquilo na voltagem que a pessoa está desejando. Então, se entrar um magnetismo extra em cima disso, então ele pode ampliar essa produção nesse transformador, e aí tanto queimar os equipamentos que estão lá conectados nesse transformador, como até mesmo sobrecarregar o transformador, às vezes até vir a derreter, né? O esmalte que tem ali em volta daqueles fios entrando em curto, e isso provocando aí uma situação em cadeias. Então vai trazer problemas realmente na questão de ficar sem energia por um período, né? Um blackout ou coisa parecida. Então, realmente é preocupante? Sim, é preocupante e por isso estão alerta com relação a isso, né? É muito importante que os hospitais, por exemplo, que têm equipamentos eletrônicos, equipamentos que a vida depende deles, né? Então eles têm que ser protegidos, porque é real essa questão. Não se sabe exatamente se terá essa explosão muito forte a ponto de atingir os equipamentos nesse grau, mas é por isso que os cientistas estão então falando sobre isso, pesquisando. Isso é real, mas não tem uma data certa, não tem nada assim que possa se dizer que vai acontecer e que vai ter essa influência aqui, né? Então, essa informação científica a gente tem, logicamente, que pode se aprofundar muito mais nisso, mas o intuito aqui do canal e do vídeo não é isso, né? Nós vamos agora, então, passar para a parte, vamos dizer assim, principal do vídeo, que é a perspectiva do criador. Então, é muito importante ter essa temática, né? É importante nós falarmos sobre isso. Então, o canal vai abordar sempre isso. No final, né? Nós vamos avaliar esses 3 pontos de vista e vamos ver aí, então, aos olhos do Criador. Então, só para ilustrar, é uma pessoa que é o criador do automóvel, né? De determinado tipo de automóvel para determinado uso. Então, nós sabemos que tem automóvel que é projetado para carregar pessoas, tem automóvel que é projetado para carregar cargas, tem automóveis que são projetados para andar em pistas com asfalto, outras podem andar na terra, fazer rally com ele, enfim, né? Então isso mostra o quê? Que uma criação, ela tem um objetivo pensado pelo seu criador. E quando se usa mal esses equipamentos criados para uma função e ele é usado em outra, ou é colocado outras coisas, é, acrescentado ou tirado desse projeto, dessa criação, então o que acontece? Traz problema, né? Perde a segurança do equipamento, não funciona corretamente, ele passa a não atender a expectativa da pessoa, mas por quê? Porque ele alterou a criação, ou não usa aquela criação corretamente. Então, se nós formos falarmos sobre o Sol, sobre essa questão solar, questão da tempestade solar, funcionamento da tempestade solar, se nós formos falar um pouco sobre o Sol aos olhos do Criador, então nós temos aqui coisas importantes que nós podemos falar sobre isso, que vai nos dar assim uma visão segura, né? Em que aspecto está o Sol aos olhos do Criador. E a posição do Sol para manter a nossa vida. E será que existe mesmo esse risco, né? O Sol destruir a vida na Terra? Será que uma explosão solar descontrolada poderia fazer isso? Então, é sobre isso que nós vamos abordar daqui para frente. Ele é uma criação incrível.
poderosa. Suas explosões, todo esse calor que ele proporciona, e incluindo esse magnetismo também que sai dessas explosões, tudo isso é controlado. Isso é conhecido não só biblicamente, como também cientificamente, e o Sol ele já existe há milhões, bilhões de anos, né? Desde que ele foi criado. E desde que ele foi criado, ele não queimou a Terra. Tanto é que ele foi colocado na distância da Terra, ou a Terra na distância do Sol, né? Como nós falamos sobre a questão da órbita. Então, por milhares de anos, a Terra circula o Sol, ela não foi queimada, nenhuma explosão por todo esse tempo. Então, por que agora, né? Teria isso. Então, olhando bem para o Sol, realmente é uma criação incrível, mas ela está no controle do seu Criador. E o objetivo do Criador de criar esse Sol está descrito aqui no livro sagrado, na Bíblia, né? E os textos vão ficar aqui, esses textos citados como base, ficarão aqui na descrição do vídeo, tá? Aqueles que quiserem consultar. Então, aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 18, diz assim: Então Deus disse: que haja luzeiros na vastidão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus para iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Assim, Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminarem a terra, para dominarem de dia e de noite, e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. E Deus viu então que era bom. Então aqui deixa bem claro o objetivo da criação do luzeiro, né, do sol. Ser um luzeiro, trazer luz do dia e também o benefício que ele traz, que junto com a luz, também o calor. E nós sabemos que relacionado tanto à luz quanto ao calor do sol, a vida depende disso. Então o Criador colocou o planeta Terra na distância exata do Sol, onde pudesse receber a claridade e o calor para ter vida. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo. E ele, quando posicionou ali, assim ficou até o dia de hoje. Porque nós sabemos que a ciência ela concorda, né? E também declara isso bem claramente em todos os níveis que já foi estudado isso, a importância do Sol para se ter vida. E ele precisa estar exatamente assim, no local onde ele está. Então, esse calor que a gente tem sentido também não tem a ver com essas explosões solares. São outras coisas que em outros vídeos nós poderemos abordar. Também vamos abordar esses e outros temas também dessa mesma forma. E aproveitando, pedindo para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like aí, e também compartilhe o vídeo, dê seus comentários, participe, dando seus comentários, o que vocês acham, o que vocês pensam do tema, né? E, logicamente, com respeito, né? A ideia aqui é a gente aumentar entendimento, compreensão e também desmistificar o que se fala a respeito desse tema e de todos os outros que nós vamos abordar aqui no canal, tá bem? Então se inscreva aí no canal, ajuda a gente, ao canal crescer, para a gente continuar produzindo. Temos muitos tópicos que nós já estamos aí preparando para abordar para todos vocês. Tá certo, pensadores? Então só para nós agora vermos
um texto aqui que enfatiza a sabedoria do Criador, mas também vai enfatizar o controle que ele tem sobre o Sol, sobre até mesmo o posicionamento do Sol, a atividade do Sol. Então, se lerem aí Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 13, então o que acontece aí nesse relato aí, né? Aí a gente vê que o Sol parou no céu por ordem divina, pela ordem do seu Criador. Então, ao lermos aí, e, inclusive até mesmo tem um estudo científico sobre essa questão, que futuramente podemos até trazer aqui também no canal, se for o caso, né? Mas o importante aí é que esses textos destacam que é o controle supremo do Criador sobre o cosmos, sobre o que ele criou, né? E cada coisa está no seu devido lugar. Então, essa perspectiva traz uma mensagem de confiança e segurança, lembrando-nos de que o Criador está no controle e protege a sua criação. Então, mesmo diante de incertezas, como por exemplo essas tempestades solares, né, nós podemos aí com certeza confiar no poder, na sabedoria do Criador para sustentar a vida e a permanência daquilo que ele criou, né? E a gente só tem essa preocupação mais séria, vamos dizer assim, conforme a gente já conversou, que os cientistas estão bem a par disso, é por causa do que o homem criou, né? E da forma de vida do humano hoje. Porque essas explosões solares, com seu campo magnético, magnetismo, né, que entra aqui na Terra, isso não interfere na criação em si, né? Ele pode, às vezes, criar algumas situações que até já foram vistas, né? Os pássaros, às vezes, ficam um pouco perdidos, né? Porque atrapalha um pouco, né, a questão do posicionamento deles. Às vezes até no mar pode acontecer isso, mas não é nada assim que venha trazer assim a extinção, né? Então é importante esse tema, a gente trouxe isso aqui nesse primeiro vídeo, porque a gente acha muito importante, é muito atual, muitas pessoas estão falando sobre isso, pessoas que até conversam com a gente mesmo sobre o assunto, e preocupados, né? Se isso vai acontecer mesmo, então é possível esse risco, né, de vida com o sol, porque o calor, né, tem aumentado aí, então as pessoas acham que isso está relacionado, mas a vida não corre esse risco, né, conforme nós vimos aqui. Tem outros pontos também. No comentário também vocês podem estar falando, né, lembrando, respeitando, né, a questão aqui não é discutir e nem colocarmos aí a questão religiosa, né, em cima disso. Nós estamos falando aqui do Criador, a sua criação, como que ele vê aquilo que ele mesmo criou com relação a isso. Então nós esperamos que com esse vídeo aqui possa reorganizar, né, a mentalidade de todos aí que estão acompanhando, aqueles que já sabem bem disso, possam também nos comentários aí continuar ajudando, né? Então foi um prazer a gente estar aqui junto. Esse é o nosso primeiro vídeo. Esperamos aí que vocês gostem e vamos melhorar a cada vídeo. A gente vai trazer temas e também os assuntos melhores, até a forma, dependendo aí, se precisar também nós vamos estar fazendo nossas correções. Mas a ideia é sempre fazer esse bate-papo aqui. Nós gostaríamos de saber a opinião de vocês. É o nosso primeiro vídeo, nós estamos começando esse canal. E o formato desses vídeos vai depender muito da opinião de vocês. Então, gostaríamos que vocês nos dissessem se querem que a gente fale mais sobre o quê, se temos mais textos bíblicos, abordamos essa parte aos olhos do Criador de forma mais profunda sobre o tema, né, que estivermos aí abordando. Então, queremos aí o feedback de vocês para a gente poder estar preparando os próximos vídeos conforme aí vocês vão se agradando, né? E a sugestão de vocês, isso é muito importante para nós. Nós temos muitos temas, mas a gente talvez vai ficar ainda no universo por enquanto, uma criação maravilhosa, né? E estamos aqui pensando em falar sobre a expansão do universo,
todas essas bilhões, bilhões de galáxias que estão sendo descobertas. Pode significar isso? Será que a Bíblia, o Criador, já falou sobre isso? Tem algo que pode nos trazer aí uma clareza sobre isso, né? E temos também outras abordagens e a gente gostaria de saber de vocês o que vocês querem ver. Podemos falar também a respeito de uma terceira guerra nuclear, se isso pode realmente exterminar a vida, se isso corre o risco disso acontecer, e o que o Criador fala sobre essa questão, né? Então fica aí para vocês dizerem o que vocês vão querer ver no próximo vídeo.